colegas, meus amigos, eu peço mil desculpas, tá? Mil desculpas. Aconteceu algum problema aqui na nossa live, mas vamos retomar aqui com a professora Araceli, tá? Aqui, Técio, como é que eu faço? Eu clico nela aqui. Pronto, pronto. Aonde? Cadê, Técio? E aí, Eu não sei o que aconteceu. ao vivo é com emoção. Travou, meu Deus. Mas enfim, né? Vamos, desculpa, coisa assim, travou, mas vou tentar retomar aqui. Então, eu estava falando dessa questão do papel também do contador, no momento, nesse sentido de orientar o gestor, tá, com relação à importância dos recursos naturais. E aí eu estava pensando, lembrando aqui do nosso estado, por exemplo, da nossa região aqui do Ceará, que é uma região semiárido, uma região com escassez de recursos hídricos, né, bastante escassos. E o que é que o setor econômico deve se preocupar diante dessa escassez de recursos hídricos? Nós temos, por outro lado, um grande potencial de geração de energias limpas, de energias aquela eólicas, né, do vento, energia solar, essa coisa toda. Então, assim, não necessariamente que você só tenha uma forma, uma maneira de gerar resultados importantes para a sociedade, resultados econômicos utilizando os recursos naturais, né? Então, nós teríamos essas alternativas aqui no nosso estado, que aí você já começaria com essa geração de energia a poupar, economizar essa questão dos recursos hídricos, você não ficaria tão dependente, né? Tão dependente, e o progresso, os empreendimentos econômicos talvez tivessem até uma economia com esse tipo de energia. É um exemplo que eu estava pensando aqui com relação ao nosso estado. E a preservação de tudo que tem na natureza, porque o pouco que nós temos aqui em termos de vegetação, quando nós não preservamos, o que acontece? Nós temos um grande prejuízo financeiro, porque aí hoje no Nordeste nós temos, por exemplo, questões de desertificação já aqui no Nordeste. Isso decorrente de quê? Do mau uso dos recursos naturais para geração de recursos econômicos. Ou seja, nós não estamos conseguindo conciliar essas questões natural, recursos naturais e recursos econômicos, né? Tem essa dificuldade. O que é interessante disso que você está falando, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa, que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, quando a gente fala de danos ambientais, muitas vezes os danos eles aparecem no médio e longo prazo. Porque a gente tá muito acostumado com o desastre ambiental, aquele que todo mundo vê e que aparece, mas aquela Sim. poluição cotidiana que vai extinguindo o meio ambiente, que vai degradando, não necessariamente extinguir, mas que vai degradando o meio ambiente ao longo do tempo, essa é mais difícil de ser percebida. E quando você percebe, se a gente está falando de contabilidade, muitas vezes isso se refere a exercícios anteriores, né? O fato gerador aconteceu há 5, 10 anos, ou começou a acontecer há 5, 10 anos atrás, e ele vem, então, sendo constituído ao longo do tempo, e o efeito, né, a consequência disso acaba aparecendo agora. E quando a gente fala também de contabilidade socioambiental, é lembrar que nós estamos falando de uma contabilidade ambiental que pode ser de Estado, ou seja, ela não está ligada a um mandato de governo, ela pode ser de governo, como o governo Sim.
apresenta em relação às questões ambientais. Ela pode ser de caráter privado e pode ser, inclusive, de caráter pessoal. Porque como que eu, se eu for fazer, eu faço meu imposto de renda, né? Talvez eu devesse colocar lá nos bens e direitos e nas dívidas e ônus o que eu estou causando ao meio ambiente. Então, a gente tem um mundo de coisas para tratar desse assunto. Uma coisa que também, como eu falei, existem coisas, problemas causados, poluição no meio ambiente, que começou a ser causada há 20 anos atrás, 10 anos atrás, e hoje a gente tem uma contabilidade chamada de contabilidade geracional. Ela vem de gerações, então a gente começa a analisar esses resultados de geração em geração. Então, tem muita coisa ainda por fazer, mas nós já podemos fazer muita coisa. Hoje, nós poderíamos já estar refletindo dentro da estrutura contábil de uma empresa todas essas questões. Questões, seja do provisionamento de passivos ambientais, provisão no sentido de que hoje eu começo a ter uma poluição que vai causar problemas para a empresa no futuro, problemas físicos, financeiros para a empresa, físicos para as pessoas, né? Desculpa. Como o próprio fluxo de bens e serviços que eu posso trazer para o meio ambiente. Então, nós temos todo esse espectro de coisas para podermos trabalhar. Eu acho que tem as pessoas falam, mas como é que eu vou medir, por exemplo, o passivo ambiental? Existem N meios, como eu falei, o meio ambiente não tem nota fiscal, mas não chega lá no meio ambiente, bate na porta e fala, vem aqui, chegou o boleto pelo e-mail, né? Apareceu aqui com o código de barra, não vai aparecer o código de barra do pagamento, né? Mas eu tenho N meios de valoração econômica do meio ambiente, tanto para a degradação quanto para os serviços ambientais. Né? Por exemplo, recentemente saiu num grande jornal aí, não esqueci qual foi, quer dizer, a floresta amazônica vale 7 trilhões de reais em pé, ela vale muito mais em pé do que deitada no estudo que fizeram. São vários estudos que mostram isso. Eu acho que, e do jeito que a gente faz a contabilidade hoje, na minha opinião, o valor do patrimônio não é corretamente representado. E nós temos obrigação de fazer isso, né? Se a gente for olhar o nosso código de ética da contabilidade, se a gente for olhar as normas contábeis que já existem, nós temos que refletir corretamente o patrimônio. Então, você pensa o seguinte, se eu compro uma matéria-prima, essa matéria-prima, né, tem nota fiscal, e aí eu vou e pago. Mas se eu uso uma matéria-prima que é de todo mundo, se eu poluo a água, se eu uso indevidamente a água, se eu poluo o ar que é de todos nós, se eu degrado a terra, eu não pago isso. Isso pode estar fazendo com que o meu custo ambiental, o meu custo de produção, seja menor, porque eu não estou reconhecendo devidamente, né, a degradação que determinada atividade econômica está causando. Isso vale muitas vezes também para o setor público, né? Prefeitura, Estado, que também tem problemas inclusive de causar essa poluição, de causar degradação, sem que isso também seja reconhecido pela contabilidade pública. Inclusive, aquelas questões que nós tínhamos, falando do setor público, dos lixões, né? Que hoje, atualmente, nós ainda temos. Então, aquela situação ali prejudica demais o meio ambiente, a questão dos mananciais, da água, porque aquele líquido todo ali, resultante de todo aquele lixo, ele vai prejudicar o lençol freático. Então, assim, o dano que o próprio poder público está causando a questão do meio ambiente nesse aspecto aí, inclusive, né? E nós estamos aguardando que isso aí seja proibido, que acabe com essa questão
nos lixões, mas infelizmente ainda não temos uma lei que esteja no Brasil obrigando todos os gestores, né, a regularizarem essa situação. É um exemplo de vários outros que nós temos, né? A gente tem uma lei de tratamento de resíduos, mas que até tem bastante coisa interessante e tal, mas eu sempre acho que se ela for seguida pela metade já estava bom. A gente já tinha um ótimo resultado, né? E também, acho que quando você falou dessa questão de resíduo, eu me lembrei, eu sempre cito um exemplo da produção de sapato, né? Então, vamos imaginar o seguinte, que você começa a produzir o sapato de couro, então você vai lá no Rio Grande do Sul, né? Então tem os matadouros lá, você tem que obviamente tem lá morte Sim. dos animais. Sim. Aquilo já causa um resíduo nem sempre tratado, muitas vezes, né? Várias atividades que estão, atividades econômicas próximo de rios e tal, é porque elas acabam usando o rio como um despejo dos seus resíduos. Bom, aí para tratar aquele couro, o sapato é macio. Para tratar o couro ali, você já usa bastante química. Então, vamos supor que aquele couro saia do Rio Grande do Sul e vá para São Paulo, lá na cidade de Franca, na região de Franca, que tem um setor calçadista. Lá, de novo, mais um tratamento químico, mais tinta, né, para colorir o sapato, enfim. E nós, né, mulher adora usar sapato, né? Tem mais sapato do que necessariamente precisaria. Principalmente, embora também hoje em dia os homens também são bem cuidadosos com isso, são bem vaidosos. Bom, aí esse sapato, ele é vendido para alguém aí no Ceará, que usa e não se preocupa muito com o que vai fazer com o sapato e quantas vezes a gente vê que o sapato vai parar no fundo do rio, né? Ou na praia, enfim, a gente acha cada coisa. Sapato é o de menos que se acha, né? Tem sofá, tem carro, enfim. Então, se você for pensar, esse custo ambiental, ele não foi pago por ninguém, mas ele é pago por todo mundo. Ele não é pago por quem comprou aquele sapato. Ele é pago por todas as pessoas que vivem nas regiões onde essa cadeia produtiva aconteceu. Então, a contabilidade, ela é da área das ciências sociais aplicadas. O nosso trabalho impacta a sociedade. Eu acho que é importante o contador ficar atento a isso, porque é a nossa responsabilidade social. Né? Não adianta a gente fazer campanhas, campanhas e campanhas, e no nosso dia a dia profissional, a gente esquece dessas questões. Então, fazer o reconhecimento dos impactos ambientais no processo produtivo é importante para quê? Para dar àquele sapato o devido custo, para que quem estiver usufruindo daquele sapato, né, pague o valor efetivo. Por quê? Porque tem um custo ali que não é o custo que a empresa não pagou, que é o custo do meio ambiente, que precisa ser reconhecido, no meu entender. Entendi. Então, a questão dos custos ambientais, né, ela precisaria refletir esse processo dessa cadeia produtiva. Professora Araceli, que essa questão dos impactos ambientais, nós não, por exemplo, nós vamos tratar aqui um pouco dos relatórios, mas não temos ainda uma legislação, digamos assim, obrigando as empresas, ao contador, a elaborar, né, determinados dados, informações inerentes a essa questão dos impactos ambientais. Eu creio que se nós tivéssemos algum tipo de metodologia definida, de cálculo desses impactos aqui no nosso país, para serem obrigatoriamente apresentados para a sociedade, que isso aí, desses impactos, muitas empresas
não apresentam essas questões aí, o contador não está trabalhando com isso. Então, seria muito importante que tivesse uma mensuração desses impactos e uma metodologia, um critério, uma forma de fazê-lo, né? Eu não sei se já temos, assim, em outros países, algo mais avançado no que diz respeito a essa apresentação desses dados inerentes ao meio ambiente. A senhora poderia falar assim, se já temos algo mais avançado lá na Europa, por exemplo, alguma coisa assim, em termos isso na legislação mesmo, os governos obrigando as empresas a apresentarem esses dados para a sociedade. Temos sim, na Europa, eu acho que é até uma referência fácil de todo mundo, quem tiver interesse. Por exemplo, em Portugal, isso é regulamentado pela contabilidade portuguesa. Existem, inclusive, as contas. Né? Em Portugal, a contabilidade ela é mais regulamentada que no Brasil. Tipo o que a gente tem para bancos, né? Que tem um plano de contas padrão e tal. Então, lá existe isso para as empresas em geral. E lá já tem todos esses aspectos da contabilidade ambiental. Então, a gente não tem hoje mecanismos para registrar tudo o que acontece, mas a gente já tem bastante coisa. Eu vou te dar dois exemplos que eu acho que são exemplos muito interessantes. Na Austrália, eles têm lá o Water Accounting Standards Board. O que é isso? Eles têm tipo o padrão de contabilidade da água. Então, a empresa tem o balanço da água, tem o ativo, tem o fluxo, tem o estoque. E isso é regulamentado pelo governo australiano. Por quê? Porque eles têm... A Austrália né, é um país com dificuldade de água, tem uma certa escassez de água, então água para eles é fundamental. Então, ele já tem uma regulamentação de como você deve apresentar, quanto você consumiu, qual o seu estoque de água, empresa por empresa. E nós temos também nos Estados Unidos, e aí não é obrigatório, mas as empresas têm o que a gente chama de SASB, que é o Sustainability Accounting Standard Board, que é tipo um FASB, né? Ou um IASB, que regulamenta e padroniza as questões da contabilidade ambiental por setor. E ali é voluntário. As empresas fazem parte desse comitê e elas decidem, então, o que apresentar, como medir, como não medir. Se a gente trouxer para o Brasil, se você olhar o CPC 25, que fala de provisões, ali já tem muita coisa que você pode fazer o registro, né? Então, as pessoas leem a normativa brasileira, né, as normas brasileiras, a legislação brasileira, e não consegue entender como aquilo pode funcionar para o meio ambiente. Professora Araceli, parece que a sua internet está querendo falhar um pouquinho. Eu não sei se tem como ver aí se o sinal tá bom aí a sua internet está querendo falhar. Não caiu, mas está querendo falhar. Eu estou vendo aqui, para mim está parecendo que está normal. Tá normal, o sinal tá bem, né? Porque aqui para mim o seu sinal tá um pouco fraco, a sua imagem não tá muito boa. Mas vamos para frente, não travou. Eu só percebi que estava um pouco, o sinal não estava bom. Mas ok, vamos, espero que não caia. Tomara, de novo não, né? Eu estava falando das normas brasileiras, né? Então, assim, você tem o CPC 25, que fala sobre provisões, e lá tem N possibilidades de você usar para as questões ambientais. Mas eu estava falando que eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: quando você está dando aula de custos, você fala de contabilidade de custos, você fala, olha só, como é que você vai contabilizar sem conhecer o chum da fada? Você tem que conhecer o processo produtivo. E eu acho que falta aos contadores, não falta estudar a contabilidade, falta estudar como é esse relacionamento do meio ambiente, como é a interação com o meio ambiente.
Porque quando começar a entender isso, vai falar assim, puxa, isso aqui eu posso registrar, isso aqui eu posso registrar, isso aqui eu posso colocar numa nota explicativa, isso aqui eu posso colocar, que a gente tem hoje também sobre os relatórios, né? Então, a gente tem relatórios de sustentabilidade que tratam disso, mas que muitas vezes eles não interagem com os relatórios financeiros. Há um tempo atrás, já tem alguns anos, eu fiz uma pesquisa de grandes empresas e elas apareciam lá uma grande empresa até chamou a atenção, que foi o seguinte, ela dizia lá no relatório de sustentabilidade dela que ela tinha uma nota explicativa que ela dizia que estava investindo no meio ambiente, etc. E tal. E quando a gente foi ler o relatório de sustentabilidade, ela tinha aumentado o nível de poluição, né? O nível de poluição, de emissões. Então, essas coisas não se falam, aí você vê, e hoje a gente tem pesquisas que mostram que há pouca interação, né, entre a área de meio ambiente e a contabilidade. E eu falo direto também para os meus alunos, desculpe se eu fico citando aí o que eu falo em sala de aula, mas é vício, né? Vício profissional. Eu falo assim, olha, se fosse vocês, eu não ia procurar, principalmente na graduação, eu não procuraria emprego na área de contabilidade. Os que fazem contabilidade socioambiental comigo na graduação, eu procuraria um emprego na área de meio ambiente. Porque vocês já conhecem contabilidade, vocês vão chegar lá, vocês vão ser os únicos, né? Vão ter um conhecimento além dos demais. Já conhecem um pouco de meio ambiente, então já conhecem esse chão da fábrica ambiental e podem fazer essa relação entre uma coisa e outra. E quando a gente vê hoje um relato integrado, né, que já grandes empresas publicam no Brasil e que é uma iniciativa inglesa, até o professor Nelson Carvalho faz parte do grupo o professor Nelson Carvalho da USP faz parte do grupo que criou e modelou isso, você vê que lá você tem lá a parte do capital natural, dessa integração do capital social, então a integração de todos esses aspectos. E a gente está falando eu acho que se tivéssemos nos encontrado há 10 anos atrás, Silvana, e dissesse, olha, a gente vai fazer uma conversa por telefone com não sei quantas pessoas participando do mundo inteiro, né, ou do Brasil todo, a gente fala, imagina, você não conseguiria imaginar. Então, só que hoje essa realidade é que meu sobrinho de 10 anos mexe nisso melhor do que eu. Então, temos que pensar no contador do futuro. Contador do futuro, quando você vê bancos, grandes empresários, eu falei que, poxa, as coisas realmente estão mudando, né? Quando você tem grandes empresários preocupados com a preservação da nossa natureza, realmente as coisas estão mudando. Então, o que eu estou falando aqui, que alguns anos atrás eu falava, parecia uma maluquice, de capitalismo natural, contabilidade da água, tratamento de resíduos, reconhecimento de passivos, né? Serviços ambientais de manutenção do ar, da terra e da água, quer dizer, receber por manter tudo intacto. Isso, alguns anos atrás, pareceu uma maluquice, né? Como pareceu mesmo, na realidade. Mas hoje não. Então, nós temos que pensar nos contadores, principalmente o pessoal que está estudando, essa galera que está aí na faculdade, que vai entrar no mercado de trabalho, que está começando o mercado de trabalho agora. Fala, cara, o mercado de trabalho, as empresas vão interagir com a economia, vão interagir no mercado econômico diferente até do que a gente está ensinando hoje, do que eu estou estudando. É verdade. Então, eu acho que nesse espaço, a contabilidade socioambiental é um espaço enorme de campo de trabalho, não só um campo de trabalho profissional, mas um campo de trabalho social. Você vai poder juntar as duas coisas. Imagina, olha só que coisa boa. Você poder fazer um trabalho e também, ao mesmo tempo, você traz uma contribuição para a sociedade. Eu acho que
em termos de reconhecimento profissional, eu acho que a gente vai ganhar um degrau, mais um degrau, até em termos de reconhecimento social, da Verdade. importância que a gente pode ter para a sociedade. Verdade. E nós, é aquela coisa, o nosso trabalho não deve focar só na questão, especificamente na questão econômica, porque o meio ambiente, ele está intrinsecamente ligado à questão econômica. Sem recursos econômicos, você não vai gerar bens, né, bens materiais para comercialização, para o consumo. Inclusive, eu até tenho um exemplo aqui, um caso de uma cooperativa de agricultores que eu acompanho nessa questão aí contábil, e eles começaram a comercializar o produto deles, que é a amêndoa de castanha de caju. A amêndoa de castanha de caju é um produto nobre, né? Então eles estão comercializando essa amêndoa para a Europa, tá? Através do comércio justo. Né? O comércio justo, ele procura dar oportunidade a esses empreendedores, agricultores familiares, que eles tenham uma renda melhor e dão todo o apoio, inclusive na certificação, porque eles exigem para essa comercialização essa certificação. E para essa certificação, eles têm os critérios para conceder essa certificação. Né? Eles têm que respeitar toda uma questão ambiental lá com relação à produção. Tá? Eles veem a auditoria lá para os assentamentos, e essa auditoria eles vão avaliar, vão em loco mesmo, ver como é que é o processo produtivo deles, se eles estão degradando a terra, se está havendo queimadas, como é que está sendo. Então, tem vários critérios. Então, assim, a gente percebe a preocupação do consumidor europeu, já, e alguns brasileiros, com relação à origem do produto que eles estão consumindo. Ou seja, essa relação que tenha exatamente uma produção sustentável. A preocupação deles é isso, que seja sustentável. Então, a gente vê aí, intrinsecamente relacionado o meio ambiente com a questão econômica, com a geração de renda. E só abrindo, antes que eu esqueça, abrir aqui um parêntese, que amanhã ocorrerá uma live através do CFC, que eles vão tratar exatamente de relato integrado, porque isso é um assunto de muita relevância para nós. Eu já aviso aqui aos colegas que estiverem nos assistindo que nós teremos essa live amanhã pelo CFC. Salvo engano, ver lá no site, mas creio que é às 15 horas. Então, o relato integrado é um relatório de suma importância para a empresa. Então, era esse parênteses que eu queria fazer, professora Araceli. Eu acho que é importante também falar sobre o relato integrado, porque o relato integrado ele vai relatar. Mas se você não tiver feito a contabilização adequada, você vai relatar de forma errada. Né? Então, ele tem o objetivo de fazer, como a gente fala, em engenharia reversa. É isso que eu tenho que relatar, então eu vou para dentro da contabilidade, o que eu preciso de informação adequada, como é que eu vou contabilizar, como é que eu vou, né, mostrar. Nem tudo a gente também consegue contabilizar, mas eu posso informar de várias formas. Eu posso informar, né, as notas explicativas servem para isso, né, para a gente dar informações que expliquem o funcionamento da empresa. A nota explicativa, ela não pode ser vista de uma forma muito estrita, assim, eu tenho que só explicar o que está na conta do contas a receber, né? Ou o meu passivo lá, meus financiamentos, meus prazos de financiamento. Não é isso. Ele tem, elas têm o objetivo de dar para quem estiver acessando aquela informação, seja para o investidor, para uma parte interessada, informações de como aquela empresa está desempenhando a sua função. Lembrando que a empresa desempenha uma função social, né? Sim, é verdade. A gente fala, você tem... às vezes tem CNPJ, está pagando imposto, está fazendo direitinho, mas, na realidade, se a comunidade resolver não comprar dessa empresa,
Acabou, por exemplo, não tem CNPJ que sobreviva, né? É. Então, a Uhum. gente tem que lembrar dessa questão social aí, que a empresa cumpre o papel social e nós também cumprimos o nosso papel relatando isso. E o relato integrado, né, ele tem o poder, ele tem o objetivo de relatar de forma integrada o capital manufaturado, enfim, as operações da empresa, capital financeiro, uma forma diferente de apresentar essas informações que hoje estão soltas, mas se você não tem uma contabilidade bem feita, o relatório vai ficar ruim, É né? verdade. Então, aí, Professora Aracélia, se a senhora pudesse aproveitar e fazer algumas considerações com relação à contabilidade da água, né? Porque essa contabilidade da água, o que que ocorre? Nós não, a maioria de nós vê como um recurso gratuito, infinito, né? Um recurso que você não tem necessidade de fazer no cálculo do custo, por exemplo, do teu produto, é o custo daquela água, né? E assim, como é que você vai fazer para que no manancial, de onde você retira aquele recurso que na verdade é finito, né? Como é que a gente faz para que esse recurso seja preservado e perene, né? Então são questões assim relevantes com relação a essa contabilidade da água que muitas vezes nós não estamos atentando e não sei também se até que ponto os órgãos reguladores estão contribuindo nessa questão aí da preservação, dessa conscientização com relação aos recursos hídricos, por exemplo, o papel da ANA nessa questão da água junto com as empresas, né, a questão da CONAMA, como é que está essa questão, o que a gente poderia passar assim, de informação com relação a esse aspecto aqui da contabilidade? Relacionada ao hídrico, à água. Silvana, eu acho que a contabilidade da água, eu acho que é o nosso maior desafio no momento. Eu já falei que a gente tem N relatórios, N métodos que a gente pode medir o impacto ambiental, mas temos muita dificuldade ainda em fazer a mensuração da água, porque nós estamos acostumados a pagar pelo serviço da água chegar na minha casa. É. Eu não estou, a gente não paga a água como o seu produto. A não sei quando eu vou comprar água de garrafinha plástica, enfim, quando eu vou Sim. comprar o galão, aí isso é diferente. Mas eu estou pagando o galão, eu estou pagando o serviço, mas a água que chega na minha casa, ela vem sem, sem restrições, né? Sem o pagamento dessa matéria-prima. A gente não paga por essa matéria-prima. Então, hoje a gente tem muita dificuldade em fazer isso. Eu acho que isso é uma área de pesquisa realmente nova. Embora você tenha, por exemplo, na Austrália, como eu falei, que tem lá toda Sim. a estrutura, mas essa estrutura é muito interessante porque você tem o ativo, tem o passivo, tem os estoques, tem demonstração de resultado, tem demonstração das mutações, você quase vê um balanço, assim, você vê Meu uma DF Deus. publicada, padronizada. Mas ela tem ainda muitas restrições também na questão da mensuração. Então, também lá eles estão pesquisando qual seria a melhor forma de fazer isso. Você imagina uma empresa de bebidas, de refrigerante, por exemplo, que usa muita água, será que Sim. esse custo está sendo adequado? Porque nós corremos o risco de esgotar um manancial de água. E isso é um risco para todos nós. Então, quem não toma refrigerante vai ser prejudicado por quem toma. Então, a gente não tem consciência disso e também não tem muitos métodos de precificação, mas é isso que a gente está estudando com afinco agora no momento, como fazer isso. E a gente está estudando, estou falando a gente aqui no Brasil, e vários pesquisadores aqui no Brasil, e também no exterior, enfim, na Inglaterra, na Escócia, eu tenho uma colega minha que está estudando isso lá, obviamente na Austrália, enfim. Então,
Eu acho que isso, eu não tenho, a gente não tem uma resposta ainda para poder te falar, ou Uhum. para falar para todo mundo. Adoraria ter. Falou, olha, usa esse método, né? Ah, é que já tivesse avançado, né? Porque já era tempo. Não, isso é muito recente, e os estudos estão bem incipientes ainda sobre isso. Porque nós temos tanto a questão do consumo da água, da utilização da água, e outro agravante também, que alguns empresários não se dão conta, que é a poluição também da água, né? Também, isso. Porque é isso, É, quando você polui a água, você está esgotando o estoque. Você simplesmente teve perda de estoque. Porque esse estoque não se transformou num novo produto, ele não gerou um benefício para ninguém, ele simplesmente foi perda total daquela parte quando você faz isso. Né? Então, existe toda essa relação com essas questões. E eu queria falar uma coisa que eu me lembrei agora, que é o seguinte: a gente fala, poxa, eu estava falando, olha, a gente não faz a provisão do passivo e tal. Se a gente pensar no caso da Samarco, que é emblemático, sim. triste, a Samarco, no dia que ela teve o desastre, ela perdeu um lucro dos últimos 5 anos. Então, se ela tivesse investido na barragem, ela teria tido um lucro menor nos anos anteriores, se ela tivesse melhorado a Sim. sua prevenção, né? E, quer dizer, eu estou te falando que isso foi um estudo que a gente fez já tem alguns anos, logo depois do desastre. Agora, então, ela deve ter perdido mais de 5 anos de lucro. Então, a contabilidade ambiental, o reconhecimento, fazer essas provisões, na realidade, são informações gerenciais para a empresa gerenciar a sua continuidade. Né? A gente sabe que o postulado da continuidade é a empresa viver indefinidamente. Mas como que ela vai viver indefinidamente se ela corre o risco, né? Se ela está sob risco de ter uma contingência tão grande que a impeça de operar? A gente tem essas informações, elas não são só para a sociedade, são para os gestores tomarem melhores decisões. Verdade. Inclusive, temos relatos que os gestores da Samargo tinham informações inerentes ao risco da barragem. Então, assim, o risco, ele sabia do risco, entretanto, não fez as adequações necessárias, né? E aí tivemos todo esse prejuízo lá para a Samargo e para a sociedade, porque foram vidas, né? Que aí e o meio ambiente lá, porque todos aqueles resíduos, aqueles dejetos, né, eles vão contaminar aquele solo, né, que não vai mais produzir tudo. Então, eu acho que é difícil até calcular todo o prejuízo que aquele acidente causou. Se a gente pensar, olha o que aconteceu com a água, com o Rio Doce, até o Espírito Santo, quer dizer, você tem, né, um impacto daquilo que não é só naquele momento, naquele local. Pois é. Né? Ele extrapola fisicamente e extrapola temporalmente. A gente não sabe quantos anos ainda vai levar para o rio voltar ao normal, para as pessoas que eventualmente, né, tiveram as suas atividades ali reduzidas ou até impedidas, sem falar dos aspectos psicológicos, pessoais, emocionais de uma tragédia dessa. Só se a gente for tratar sobre o aspecto financeiro, você já vê que vale a pena você relatar isso adequadamente. É verdade, verdade. Professora Anatécia, esse tema assim é bem empolga, né? Nos empolga bastante, viu? Mas eu já estou vendo aqui que já estamos aqui no nosso horário, né? Vai dar aqui às 18 horas, e eu já quero ir caminhando já para o encerramento da nossa live, tá certo? E dizendo o seguinte, que tudo que nós conversamos agora, nesses minutos, nesses cerca de 60 minutos, mais ou menos, vai estar disponível, tá certo? Lá no canal lá do YouTube, do CRC-CE, tá? É um assunto que nós podemos
em um segundo momento, inclusive, dar sequência, porque é de uma grande relevância para a sociedade. E a nossa ciência, a contabilidade, é uma ciência social. E precisamos pensar nessa questão social da contabilidade. Então, eu queria já pedir para a senhora já entrar nas suas considerações finais, tá certo, professora Araceli? Para finalizarmos aqui a nossa live, tá bom? Bom, Silvana, muito obrigada de novo aí pelo convite, seu convite ao Conselho Regional de Contabilidade aí do Ceará. Para mim é sempre muito bom poder falar sobre isso. Eu fico feliz quando as pessoas se interessam, porque eu acho que não é só uma questão profissional, é uma questão de vida, de posicionamento em relação à sociedade. Estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida e depois quiser me mandar alguma pergunta, enfim, Sim. responderei com o maior prazer. Eu acho que tem muita gente no Brasil estudando sobre isso, não sou só eu. Então, eu realmente agradeço você ter lembrado do meu nome para falar sobre isso. Vou aproveitar e falar que nós estamos, o ano que vem, nós vamos fazer o Congresso de Contabilidade Sul-Americano de Contabilidade Ambiental, né? Então, a gente vai divulgar aí, vai ser em junho do ano que vem, mas vou aproveitar, já que você fez uma palhinha aí, já deu uma propaganda, eu vou fazer a propaganda porque esse congresso também vai ser todo online, enfim, então, e eu acho que tem coisas bem interessantes sendo discutidas, contabilidade da água, por exemplo, das pesquisas que estão sendo feitas sobre isso, vai ser um dos temas que a gente vai tratar lá, ok? Ok, então, minha querida, em nome aqui do CRC-CE, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Foi realmente uma honra, tá? Poder compartilhar Não, esses foi momentos minha. contigo. Foi uma honra muito grande. Eu vejo, eu sei da admiração que muitos professores e profissionais do Brasil, eu acho que até de outros países, têm pelo seu trabalho, tá certo? A alta competência, a alta excelência nesse assunto. Então, Araceli, que você continue, tá? Continue estudando esse tema, porque é um tema bem relevante para o futuro. Essa questão ambiental é o futuro da humanidade. Então, em nome do CRC, muito obrigada e espero em uma outra oportunidade poder contar aqui com a sua brilhante presença. Tá bom, minha querida? Obrigada. Eu queria agradecer também a todo mundo que assistiu aí, conseguiu ficar aí acompanhando mesmo com os problemas, né? Mesmo com os Foram problemas muitos que a gente elogios tem. aqui, viu? Pode ter certeza, muitos coraçõezinhos, tá? Então tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu, tá bom? Tá, obrigada Tchau. também. Um grande abraço, até a próxima. Até. Tchau.